Leitura semiótica do texto. Agradecimentos. Sinto-me profundamente agradecido a Deus pelo privilégio de lançar este audiolivro de tão grande importância para o enriquecimento cultural dos leitores. A minha mãe, Dona Terezinha, pelo apoio e incentivo. Ao locutor Carlos Alberto e ao professor Jonas Lima, por me apresentar o tema Semiótica Greimaziana, este assunto tão empolgante que nos cativa tanto. Muito obrigado. Introdução. Ler é decifrar o mundo que nos rodeia através dos 5 sentidos. É buscar conhecimento, algum tipo de informação que satisfaça nossa curiosidade ou necessidade. Ler é muito importante. De preferência, vários assuntos, pois isso possibilita uma visão mais ampla da realidade. Todavia, muitas leituras são desprovidas de conteúdos que forneçam ao leitor uma compreensão mais apurada de mundo. Navegar nas páginas de um livro, às vezes pode trazer a sensação de que não se chegará ao destino pretendido ou até mesmo naufragar. Pode ser encarado como uma tarefa enfadonha ou obrigação por necessidade cultural ou profissional. Ainda que isso ocorra, o importante é conscientizar-se de que a leitura é a chave que nos liberta das cadeias da ignorância, mas é preciso ser seletivo. Para algumas pessoas, o universo das letras parece ser uma porta que nunca poderá ser escancarada, apenas entreaberta, o que faz com que muitos sofram na tentativa de dar sentido bem aproximado ao que leem, perdendo assim o interesse por leituras que, muitas das vezes, constituem-se como fator essencial para a construção crítica e reflexiva do ser humano. Como boa parte do conhecimento é transmitida através da escrita, a qual possibilita a construção e a reconstrução de ideias. Fica difícil essa prática quando, por muitas das vezes, as ideias implícitas parecem se esconder demais dentro do próprio texto, ficando imperceptíveis para muitos que não conseguem entender a intencionalidade que se apresenta pouco a pouco à medida que as páginas são viradas. A interpretação textual é fruto de como se vê o mundo. Cada leitor usa suas influências culturais e ideológicas para entender o que lhe é comunicado. É por esse motivo que muitas das vezes se lê o que se pensa e não o que aquele que escreveu pensa. Sabe-se que alguns leitores não têm muita dificuldade em ler e interpretar, mesmo que superficialmente. Esse fenômeno se dá porque os tais com certeza já leram muito. Mas isso não garante uma interpretação realmente condizente ou satisfatória quanto ao que se pode extrair do que se lê. Em razão disso, faz-se necessário dominar algum método que possibilite uma compreensão mais profunda da leitura. Como o pensamento é caótico por natureza e sua organização é exercida através da leitura e da reflexão, isso nos leva a entender que as estruturas do pensamento seguem regras de concatenação de ideias e domínio de conceitos. Ler é aprender a decifrar e organizar ideias, não só as nossas, mas as de outros também. Para que se possa obter um resultado mais satisfatório, faz-se necessário seguir algum método que possibilite a organização da prática da leitura. Isso mesmo,
é necessário saber traçar padrões de leitura através de uma metodologia. Entre outras, destacamos aqui a teoria semiótica do texto, eficiente na análise textual. Através dela, investiga-se o modo como se entrelaçam os mecanismos que geram o sentido. A análise semiótica é uma opção recompensadora para quem deseja obter frutos de qualidade de leituras de obras literárias, pois serve como auxílio por fornecer uma visão tanto panorâmica como detalhista do percurso que o sentido faz por todo o texto. Essa prática se dá no texto desde sua percepção mais superficial até o aprofundamento de ideias e a descoberta da intencionalidade de seu autor. Em razão disso, podemos afirmar que o domínio dessa metodologia configura-se como a habilitação do leitor, que passa a partir de sua prática a distanciar-se cada vez mais de simplesmente decodificação de palavras e aproximar-se cada vez mais de uma relação de diálogo com o texto. Devido à complexidade e amplitude dessa teoria e o nosso foco ser a análise textual, nos deteremos apenas aos fundamentos básicos para a execução de uma leitura mais eficiente. Entraremos em contato com esses fundamentos ao fazermos uma breve conceituação deles e principalmente ao analisarmos alguns textos e fragmentos de outros através da semiótica do texto. Esperamos que a semiótica do texto desperte em você o espírito investigativo, uma visão mais clara da realidade. Capítulo 1. O que é semiótica do texto? Numa exposição de arte abstrata, pode-se encantar-se ou ficar intrigado com aquilo que é apresentado aos olhos. Simplesmente ignorar uma imagem ou permanecer por algum tempo apreciando ou até mesmo tentando entender a mensagem daquilo que é apresentado aos olhos. Entre outros tipos de reações, estas podem constituir-se como fruto de dois principais tipos de leitores. Aquele que acredita não ter a competência de entender e desiste. E o que, mesmo sem entender, procura sinais que possam lhe encaminhar a algum sentido, a uma interpretação. Sabe-se que o entendimento de como os traços modelam as formas e como a combinação de cores como frias e quentes aguçam algum dos 5 sentidos é um atributo do artista de artes visuais. Escrever um bom texto é uma arte, mas ao invés de tela, tintas e pincéis, usa-se a palavra como matéria-prima para expressar o que se tem em mente e no coração. Assim como a arte abstrata, muitas vezes a arte escrita não é bem compreendida. Isso acontece justamente por não se dominar as técnicas usadas pelo criador da obra. Quantas experiências são retratadas através da escrita? Quantas reflexões de pessoas maduras e intelectualizadas estão disponíveis em um só livro? É nesse ponto que começamos a responder a pergunta deste capítulo. Ao entendermos que a semiótica textual, de forma meticulosa, busca decifrar como se monta um texto, quais requisitos são imprescindíveis para a sua confecção. Para que se entenda a real utilidade de um texto, é preciso saber
como diz Barros, 2005. O que o texto diz e como ele faz para dizer o que diz. O primeiro método de análise que se entende por semiótica foi usado na medicina grega. O médico lia os sinais no rosto do paciente para identificar que problema de saúde afligia o enfermo. Há mais de um tipo de semiótica. Cada uma dedica-se a analisar um determinado objeto, mas todas buscam compreender a mesma coisa, a saber, a significação. A semiótica textual é empregada principalmente na análise de obras literárias, desvendando seus processos de construção e mostrando os possíveis sentidos que podem emanar. Busca não só o sentido, mas o parecer do sentido, configurando-se dessa forma como uma ciência de aplicabilidade universal. De fato, a semiótica é a ciência que se ocupa em ler os sinais ou signos, como são nomeados, e encontrar o sentido emanado por eles. A semiótica do texto é também conhecida como semiótica greimasiana, em homenagem ao seu principal sistematizador, Algirdas Julius Greimas. Ocupa-se em ler o texto como um signo, o signo mais complexo da linguagem humana. A palavra como signo linguístico. Imagine um copo de vidro transparente. Ao utilizá-lo para tomar um cafezinho, se passa a ter então um copo com café. Mas, se alguém quiser usar o mesmo para tomar outra bebida como refrigerante, por exemplo, então, apesar de usarmos o mesmo recipiente, seu conteúdo mudará sua impressão e valor. Semelhante a isso, é o processo de significação das palavras. O sentido para realmente existir para a coletividade necessita incorporar numa palavra, por exemplo, os sentimentos e sensações. Mesmo não podendo ser vistos ou tocados, ganham explicação através da palavra. A palavra é o corpo no qual as percepções e sensações do mundo incorporam para poder existir. Não só para a coletividade, mas até mesmo uma pessoa em sua particularidade procura palavras para entender melhor a si mesma. A compreensão de que o sentido materializa-se através da palavra foi preconizada pelo pai da linguística Ferdinand Saussure, 1857-1913, que concebeu o signo linguístico. A palavra é um signo linguístico, numa dicotomia formada pela mesclagem de forma ou significante, o que está no lugar de alguma coisa, representando-a ou simbolizando-a, e de conteúdo ou significado, imagem acústica do que é indicado pelo significante. Dessa forma, Saussure fornece a compreensão de que a análise do signo deve ser feita através da sintaxe, relativo à forma, e da semântica, relativo ao conteúdo, que se entende também como análise sintagmática e paradigmática. Para ele, o estudo do signo se aproxima muito da psicologia, por fornecer a compreensão básica de como se processa o pensamento, já que o básico do pensamento cognitivo, na visão semiótica, é o trabalho psíquico de associar significados a significantes e concatenar signos uns aos outros na constante construção do sentido que o homem dá às coisas. Todavia, a busca por chegar a essa conclusão
já era bem mais antiga que o pai da linguística e teve início na Grécia Antiga, com perguntas do tipo: será que as palavras imitam os seres ou substâncias que nomeiam? Com base em Saussure, podemos afirmar que não, pois as palavras não imitam as substâncias ou seres que nomeiam. As nomeações são arbitrárias, mesmo que haja a ilusão de alguma ligação sonora ou afetiva com o objeto nomeado, entre outras possíveis. Daí, percebe-se que vários sentidos diferentes incorporam numa mesma palavra, conforme o contexto possa proporcionar. Uma boa forma de perceber a arbitrariedade da nomeação das coisas é observar que, na aquisição de uma nova língua, o aluno acha que determinada palavra não tem nada a ver com o objeto designado, por esse soar estranho aos ouvidos ou por parecer com outra coisa já conhecida em sua realidade linguística. Sendo assim, as palavras não se parecem mesmo com os seres ou coisas que nomeiam. E quando são modificadas ao longo do tempo, o que há, na verdade, é a reconstrução delas, com o intuito de favorecer uma boa dicção e economia de tempo. O que se afirma aqui é que há uma dependência entre palavra e significado. No entanto, o sentido das coisas, quando fruto do contexto discursivo, usa uma ou mais palavras para dizer o que quer dizer, restando a elas a função de canal. Claro que essa manipulação de palavra pelo sentido, ou seja, pelo que ele queira dizer através dela, se dá também através de termos coesivos da oração, como pontuação ortográfica, preposições, conjunções, termos anafóricos e catafóricos, etc. Por exemplo, pedaço da pizza é diferente de pedaço de pizza, pois na primeira frase temos a contração da preposição de, mais o artigo definido a, ou seja, é preciso saber de qual pizza se está falando. Já na segunda frase temos apenas a preposição de, empregada para passar a ideia de relação entre a parte e todo de alguma matéria. No caso, de pizza, seja qual ela for. Nas frases, reparti a carne para os cães e reparti a carne entre os cães. Observa-se que a preposição para introduz um sentido de finalidade. Apesar do verbo ser conjugado no passado, subentende-se que a carne ainda não foi comida pelos cães, apenas reservada em ordem de quantidade para futura distribuição. Já na segunda frase, a preposição entre introduz um sentido de modo. Explica-se o modo como a carne foi repartida. Repartida entre os cães, o que dá a entender que os cães já comeram a carne. A palavra é o principal código no qual se incorporam os sentidos da existência humana. Através dela, o homem cria e recria sua história, modificando sua cultura, sua moral, quebrando velhos paradigmas e estabelecendo novos. Tanto se deposita sentido na palavra como esta emana sentidos que, com o passar do tempo, podem mudar. Talvez nem tudo possa ser explicado pela palavra, mas somente ela pode ser considerada a principal porta de entrada para a explicação e compreensão dos fenômenos. O sentido das coisas e até mesmo da palavra é materializado através dela mesma.
Os significados da vida, desde a antiguidade até os dias atuais, terão sempre algo em comum, porque a humanidade repete os mesmos dilemas vividos por seus antepassados e sofre praticamente os mesmos desafetos das relações interpessoais, os quais geralmente serão incorporados nas palavras. Mas elas nem sempre serão as mesmas. No entanto, sempre terão a função de trazer à existência princípios universais da essência humana, como o conceito do bem e do mal, por exemplo. Acerca da mutação das palavras, percebe-se no desenvolvimento diacrônico da língua portuguesa que o vocabulário do período colonial se diferencia muito do atual. Por exemplo, o caso do antigo pronome de tratamento vossa mercê, que foi transformado pelo uso no tempo em você. Na linguagem coloquial da época e permanece até hoje como forma mais respeitosa de falar com alguém, substituindo o pronome tu. Se formos analisar algumas frases ditas no período colonial, perceberemos que não teriam muito sentido para o brasileiro de hoje. Essa percepção do contexto temporal e cultural das palavras é importante na interpretação textual, mas isso, apesar de importante, é mais uma questão de dicionário do que propriamente interpretação. O texto, objeto de estudo da semiótica greimasiana. Texto é a palavra que pode ser usada para designar o entrelaçado de partes num todo, capaz de alcançar por completo ou parcialmente, através de sua forma estratégica, um objetivo pretendido por um destinador manipulador. Segundo Francisco Martínez Garcia, em Sobre Eulerismo, 1990, o texto é um objeto fechado como forma e aberto como sentido. Percebe-se que o texto é, nesta concepção, um signo linguístico, mesclagem de significante e significado. É também um simulacro, aquilo que imita, ideologizado por referir-se à realidade segundo o ponto de vista de alguém. A estrutura de um texto, no que diz respeito à sua materialidade, depende de períodos e parágrafos. Os períodos do texto são as frases, que representam um período simples, um verbo e compostos, 2 ou mais verbos. A reunião de períodos gera os parágrafos, que por sua vez responsabilizam-se por fazer com que o texto tenha uma continuidade. Dessa forma, um agrupamento de períodos forma parágrafos que, por sua vez, forma um grupo de parágrafos chamado de texto. O texto oral adquire significação no próprio ato comunicativo, não só por causa da espontaneidade e interação face a face, mas também pela comunicação corporal, expressão facial, tom de voz, etc. Às vezes, apenas o tom de voz e o contexto de um diálogo são responsáveis pela comunicação, mas, quando se trata de comunicação verbal escrita, então se faz necessário uma elaboração mais criteriosa da comunicação. Daí, dizer-se que um texto precisa ser bem costurado, bem amarrado. Senão, o mau uso das palavras poderá prejudicar o entendimento do todo, ao invés de encaminhar o leitor para o significado maior, para aquilo que o enunciador realmente quis dizer. Estamos falando aqui da coesão textual, da compreensão do uso de conectivos entre as palavras, pontuação ortográfica e até mesmo do uso delas. Segundo Costaval, 2006, a coesão é o aspecto textual responsável pela unidade formal do texto,
e é construída pela gramaticalidade e pela escolha do lexo conveniente ao texto. A coesão tem um papel primordial na construção da coerência, pois é através do uso bem elaborado e estratégico da língua escrita que se consegue dizer o que realmente se quis dizer com o que se escreveu. A coesão está relacionada diretamente com a coerência. A essa relação é o que se pode chamar de conectividade textual. Quanto menos se entende o uso correto das palavras, menos se entende o caminho que o sentido percorre pelo texto. É interessante observar na construção do texto que a pontuação gráfica, além de conectivos e palavras, tem um papel semântico de vital importância para que se tenha uma produção textual inteligível. Esses sinais são o próprio texto também. A vírgula, por exemplo, pode transformar uma oração subordinada causal em subordinada explicativa. Pode transformar uma frase imperativa negativa em imperativa positiva. Não foi à aula porque estava doente. Causal. Não foi à aula porque estava doente. Explicativa. Não espere por mim. Negativa. Não espere por mim. Positiva. Para que um texto possa sobreviver por mais tempo fora de seu contexto de produção, é necessário saber fazê-lo dizer o que realmente se quer dizer, ter domínio gramatical da língua escrita. O texto é como diz Pauliocones, 2004, em seu artigo O texto como objeto de estudo das aulas de língua portuguesa. Um conjunto de marcas, de pistas que funcionam como instruções para o reestabelecimento dos efeitos de sentido da interação social. É o resultado de uma operação discursiva estratégica. É a configuração de uma intencionalidade comunicativa. Ao interpretá-lo, busca-se recuperar essa intencionalidade a partir da relação entre as proposições encontradas e o conhecimento partilhado que se tem do mundo, o que permite estabelecer várias coerências em níveis linguísticos e pragmáticos. Pauliocones, 2004. O texto é concebido em greimas, como um signo complexo, e as palavras, apesar de serem signos, por mudarem de sentido quando contextualizadas no agrupamento com outras, são vistas como figuras de construção do texto. Sendo assim, o texto é como uma salada de frutas. É possível sentir o sabor de cada uma das frutas que a compõem, mas não é possível retirar apenas um pedaço de uma delas, degustá-lo e dizer que comeu toda a salada. Greimas delimita para efeito de estudo e classificação os significantes em significantes de ordem sensorial. Assim, os traços espaciais, temporais, táteis, olfativos, gustativos, auditivos e visuais organizam figuras diferentes nas diferentes leituras temáticas. Ora, pode-se notar que esses traços também correspondem a verbos e outras classes gramaticais, como, por exemplo, os traços espaciais. Apesar de poderem ser substantivos, como o nome de uma cidade, entre outras possibilidades, podem configurar-se como advérbios de lugar, aqui, ali, acolá. Os traços temporais podem corresponder a datas, horários, tempos verbais, presente, pretérito, futuro, conjunções que introduzem orações subordinadas temporais, etc. Sendo assim, para que se tenha uma boa interpretação textual,
é necessário que se tenha, no mínimo, o conhecimento básico de gramática. Que fique claro aqui que os significantes de ordem sensorial não se resumem necessariamente a uma classe gramatical, mas são as palavras usadas no texto para expressar determinada particularidade dele, como, por exemplo, na frase "Ela comprou almofadas novas". A palavra almofada é um traço tátil sinestésico. O uso das palavras como figuras de construção do texto para desenvolver temas diz respeito ao conceito de sistema e processo. A gramática é o sistema pelo qual se processa a língua, pelo qual ela é colocada em ação. Por exemplo, a palavra manga é um substantivo. Classificá-la e compreender a regência nominal do seu uso diz respeito ao domínio do sistema. Usá-la para referir-se à manga de uma camisa, à manga de chuva, à fruta, etc., já diz respeito ao processo. Usá-la para referir-se à manga de uma camisa, à manga de chuva, à fruta, etc., diz respeito ao processo. O sistema é a forma, o significante, e o processo envolve a compreensão de conteúdo e intencionalidade, o significado. Capítulo 2. Percurso gerativo do sentido. Para analisar o texto, a semiótica gramsciana o divide em 3 níveis de análise, através dos quais se observa o desenvolvimento do sentido desde sua percepção mais superficial à mais aprofundada. É o que se denomina, nesta teoria, de percurso gerativo do sentido. No primeiro nível, o fundamental, o texto é tomado apenas como objeto de significação e a análise é apenas interna, linear. É a análise do plano da expressão. É o momento em que se busca encontrar apenas as oposições semânticas mínimas, sem sair da estrutura formal do texto. O segundo nível é o narrativo, no qual se busca analisar as ações praticadas pelos agentes da narrativa e os estados nos quais eles se encontram. E, por fim, a análise terminará no nível discursivo, onde se analisa o texto quanto ao seu plano de conteúdo. É o momento em que se revelam as intenções do autor. Nível fundamental é o nível da análise em que o analista se encontra dentro do texto à procura das oposições sobre as quais o texto foi construído, pois esse é o princípio elementar, segundo a semiótica, do início de uma análise textual. Então, quando se identifica uma palavra de peso significativo para o todo textual, faz-se necessário contrapô-la à palavra oposta ao seu significado, pois o que reforça ou até mesmo o que é responsável por uma maior compreensão e valoração de uma palavra numa narrativa é o que o seu oposto representa no texto. Exemplo: frio versus calor, medo versus coragem, bem versus mal, amor versus ódio, etc. Para que não se confunda o que realmente se pede no primeiro nível de análise, Fiorin, 2011, faz a distinção entre contrariedade e contraditoriedade.
Uma categoria semântica fundamenta-se numa diferença, numa oposição. No entanto, para que dois termos possam ser apreendidos conjuntamente, é preciso que tenham algo em comum, e é sobre esse traço comum que se estabelece uma diferença. Não opomos, por exemplo, sensibilidade à horizontalidade, pois esses elementos não têm nada em comum. Contrapomos, no entanto, masculinidade à feminilidade, pois ambos se situam no domínio da sexualidade. Fiorim José Luiz, 2011, páginas 21 e 22. As oposições manifestadas pela análise do texto são classificadas como eufóricas quando apresentadas como positivas, ou disfóricas quando apresentadas como negativas. É interessante perceber que os conceitos de positivo ou negativo não serão determinados pelo julgamento prévio do leitor. O que determina se um termo do texto é eufórico ou disfórico não é o valor subjetivo que se dá a ele, mas sim a própria construção do texto. Assim, o termo morte poderá ter valor positivo em determinada narrativa, como, por exemplo, na narrativa bíblica, onde a morte de Jesus Cristo na cruz é vista como positiva do ponto de vista da fé. Parece fácil, mas somente através da prática podemos desenvolver bem a visão sobre o modo como as oposições semânticas se manifestam. Podemos notar em algumas questões de provas de concurso público que se explora a noção despreparada de oposição semântica de alguns candidatos, que marcam uma questão como errada só porque a tal diferencia-se muito das demais alternativas, sendo que é a correta por ser coerente quanto ao que afirma. E erram ao marcar outra aparentemente verdadeira, mas que se constitui em erro devido ao uso de uma palavra que distorce o sentido de toda a alternativa. Muitas questões são trabalhadas para avaliar o domínio de palavras-chave do conteúdo pelo candidato. Neste nível, nos limitamos à compreensão de que os opostos são responsáveis, um pela afirmação e o outro pela negação de um estado. Assim entendemos que ser rico é negar que se é pobre, ser alto é negar que se é baixo e etc. Nível narrativo. O nível narrativo é a parte da análise em que o analista busca identificar a relação transitiva entre sujeitos e objetos do texto. É neste nível que se analisa as ações desempenhadas pelos agentes da narrativa. Cada sujeito do texto encontra-se em um estado de aquisição ou privação de seu desejo, o que o caracteriza como tal, por exemplo, solidão, riqueza, felicidade e etc., que pode ser transformado pela ação de outro sujeito de uma circunstância ou dele mesmo. Os valores em jogo na narrativa são os desejáveis e os indesejáveis, responsáveis pelas ações dos sujeitos e, em consequência, pelas transformações de estados. Para um nível narrativo, é necessário ter a compreensão de que um sujeito no texto não precisa ser necessariamente uma pessoa, já que sujeito aqui neste nível é tudo a que se possa atribuir uma ação, e que objeto não precisa ser necessariamente uma coisa. Fiorim, 2011,
faz a distinção do que seja sujeito e objeto para o nível narrativo. Não se pode confundir sujeito com pessoa e objeto com coisa. Sujeito e objeto são papéis narrativos que podem ser representados num nível mais superficial por coisas, pessoas ou animais. Numa narrativa de captura, por exemplo, os seres humanos a serem aprisionados são o objeto com que o ser que captura deve entrar em conjunção. Quando se diz o tapete voador pousou no terraço da casa, temos uma transformação cujo estado final tem como sujeito tapete voador e como objeto terraço da casa. Fiorim José Luiz, 2011, página 29. O nível narrativo é o estudo dos estados e transformações que sejam atribuídos a personagens particularizados. Segundo Barros, 2005, as ações de uma narrativa são responsáveis pelas transformações provocadas graças a um sujeito denominado sujeito do fazer, que age sobre outro sujeito denominado sujeito do estado, os quais estão envolvidos numa relação transitiva com certo objeto almejado. Essas transformações ocorridas no texto são chamadas aqui de percurso narrativo, responsável pela narratividade. Sujeito, neste nível, é apenas um papel narrativo. Dessa forma, o mesmo personagem de uma narrativa pode desempenhar o papel de sujeito do fazer que transforma o estado do sujeito do estado. É o que a gramática chama de sujeito reflexivo. A narratividade desenvolve-se através do percurso canônico, o qual é composto pelos enunciados do estado e pelos enunciados do fazer. Esses dois tipos de enunciados concretizam-se nas narrativas, segundo Barros, 2005, através dos seguintes termos: manipulação, competência, performance e sanção. Enunciado elementar. Enunciado elementar é a relação transitiva entre sujeito e objeto. O enunciado elementar é o enunciado do estado ou enunciado do fazer. Entende-se como enunciado do estado aquele que relata a situação de junção do sujeito com o objeto almejado. Ao objeto almejado pelo sujeito, dá-se o nome de objeto-valor. Há ainda, além do objeto-valor, o objeto modal, que é aquele que pode ser usado para a aquisição do objeto-valor. Segundo Barros, 2005, o objeto modal é a casa sintática vazia na qual o sujeito deposita as possibilidades de realização dos seus desejos, de entrar em conjunção com seu objeto-valor. Uma promoção no emprego, por exemplo, pode ser o objeto modal no qual o sujeito deposita o desejo de entrar em conjunção com o objeto-valor, reconhecimento. Quando há a valoração de um objeto por um sujeito e o desejo deste adquiri-lo, entende-se que há entre os dois uma relação de junção. Para entendermos a definição de junção, vamos ao seguinte exemplo. Imagine que João está apaixonado por Maria. Logo, a existência de Maria afeta a João.
Este valor é responsável por determinar entre os dois, sujeito e objeto-valor, uma relação transitiva, uma junção. No enunciado do Estado, há dois tipos de junção entre sujeito e o objeto. Em um, o sujeito encontra-se privado de seu objeto-valor, e no outro, se encontra num estado de aquisição. Dá-se a definição de junção por conjunção quando o sujeito consegue manter a relação desejada com seu objeto-valor. No caso do exemplo já citado, João namorar Maria. E junção por disjunção, quando acontece o oposto. No caso do exemplo de João, não conseguir conquistar Maria. Dessa forma, se entende que não é necessário que o sujeito esteja em posse do objeto-valor para estar correlacionado com ele. Enfim, para estar num estado de junção. Já o enunciado do fazer é caracterizado pelas transformações ocorridas na narrativa. É o momento em que no texto é narrada a mudança do estado de junção por conjunção para junção por disjunção e vice-versa. Estrutura canônica. A estrutura canônica é composta pelos enunciados do estado e pelos enunciados do fazer e concretiza-se nas narrativas por meio da manipulação, competência, performance e sanção, conforme Fiorin, 2005. Entende-se como manipulação o momento da narrativa em que determinado sujeito, instigado por outro sujeito, encontra-se tentado ou intimidado e, assim, sente a necessidade de dever fazer alguma coisa. Entende-se ainda como manipulação o momento da narrativa em que determinado sujeito, instigado por outro sujeito, encontra-se seduzido ou provocado e, assim, é afetado pelo querer fazer alguma coisa. Ainda segundo Fiorin, 2005, a tentação é a manipulação feita por uma proposta de recompensa. Já a intimidação é feita quando se obriga alguém a agir mediante uma ameaça. A sedução ocorre quando se manifesta um juízo positivo acerca do manipulando para que ele venha a agir conforme o desejo do manipulador. E, por fim, a provocação é o tipo de manipulação na qual se faz um juízo negativo acerca do manipulando para que ele desenvolva a ação desejada pelo manipulador. Há outros tipos de manipulação, mas por enquanto, vamos ficar com os conceitos apresentados até o momento. Não se tem aqui a ideia pejorativa do conceito de manipulador, pois este aqui é todo aquele que consegue provocar a transformação de estados. Para que o sujeito do fazer possa manipular o sujeito de estado, ou simplesmente possa transformar a própria situação, ele precisa ser competente para tal. Essa competência só será possível se esse sujeito for ou tornar-se portador de um saber ou de um poder capaz de transformar um estado em outro. O momento da narrativa em que um sujeito dotado de um poder ou saber ocasiona uma transformação de um estado para outro
recebe o nome de performance. Por fim, na estrutura canônica do nível narrativo, temos a sanção, constatação de que a performance realmente fora realizada e, em consequência disso, o reconhecimento por meio de prêmio ou castigo do sujeito que operou a transformação. É o momento em que as máscaras caem, que realmente vem à luz quem é vilão e quem é herói. Mas nem sempre haverá a distribuição de prêmio ou castigo, restando à sanção o papel que a caracteriza como tal: constatar a realização da transformação, da performance. Nível discursivo. Nesta fase final da análise, o analista passa a analisar as estruturas discursivas responsáveis pela produção do texto. É mais especificamente aqui que o leitor poderá descobrir realmente o que o texto diz e como ele faz para dizer o que diz. É nesse momento da análise que se entra em contato com as intenções do enunciador. Autor. No nível discursivo, se descobre qual é o tema que o enunciador defende e quais são as figuras e percursos figurativos que ele usa para dar corpo ao seu tema. É nessa parte que lidamos com o plano do conteúdo do texto. O texto é analisado como objeto de comunicação entre quem escreveu e seu destinatário. É neste último nível da análise que se abre espaço para descobrir para quem o texto foi escrito, qual cultura e período histórico lhe deu origem, se tem influência religiosa, qual ideologia é pregada, etc. Tematização e figurativização. Todo texto nasce de um texto motivador, um objeto, ideologia, etc. E pretende-se, através de um tema central desenvolvido, graças à utilização das figuras corretas, convenientes às ideias que se pretende usar para comunicar-se. Temas são de caráter abstrato, conceptual, como, por exemplo, liberdade, infância, religião, política, etc. Já as figuras, segundo Fiorin, 1990, são os elementos do texto que representam as coisas perceptíveis no mundo real. São o simulacro da realidade. A figurativização é responsável pelo revestimento sensorial do texto. É a principal responsável pelo parecer do sentido. É graças a ela que diferentes leitores fazem diferentes leituras do mesmo texto. As figuras do texto são responsáveis pela concretização dos temas. Vejamos um pequeno fragmento textual do livro O Livreiro de Cabul, 2007, da escritora norueguesa Asni Seierstad. O carpinteiro se encolheu no chão, desamparado. Ele fica abrindo e fechando suas mãos de carpinteiro. Elas têm milhares de pequenos e grandes cortes. As cicatrizes compõem desenhos em zigue-zague nas palmas das mãos. Sob a luz do sol forte que entra pela janela, pode-se ver como facas, serrotes e furadeiras entalham sua pele. As mãos parecem ser ele, o carpinteiro, não seu rosto, que agora lança um olhar frouxo para os 7 homens na delegacia. Mais tarde, eles o mandam sair de novo, de volta para a cela de 1 metro quadrado, onde não pode se esticar deitado. Tem que ficar em pé, sentar ou deitar-se encolhido. Seierstad Asni
O Livreiro de Capu, 2007, página 258. Podemos observar, neste pequeno fragmento textual, o contraste entre as características físicas das mãos de um carpinteiro, que falam por si mesmas que ele realmente é um carpinteiro, e sua expressão facial de frouxo, que é tida neste contexto como o contrário, não ser carpinteiro. A autora consegue trazer a percepção do leitor, através de sua forma de relatar a situação, que realmente está falando de um trabalhador do ramo da carpintaria, ao afirmar que ele abre e fecha suas mãos de carpinteiro. Ela consegue trazer o acontecido a um nível sensorial marcante através do emprego do verbo entalhar, no tempo presente do indicativo. Entalham, como se ela ou o leitor vissem no abrir e fechar das mãos do prisioneiro o quanto ele já trabalhou e trabalhava. Para isso, ela usa de figuras que fortalecem a caracterização das mãos do carpinteiro, como milhares de pequenos e grandes cortes, cicatrizes, desenhos em zigue-zague, facas, serrotes e furadeiras entalham sua pele. Ao relatar a situação com essa riqueza de figuras, ela tanto prova que realmente se estava falando de um carpinteiro, como mostra que ele, ao abrir e fechar as mãos, tenta sensibilizar, tendo como intenção mostrar que trabalha muito e não merece ficar ali preso, e assim conseguir sua liberdade. Processo de manipulação. Percebe-se que os 7 homens estão decidindo o que fazer com ele. Ao observarmos os traços temporais, mais tarde, advérbios, e sair de novo, verbo e locução adverbial de modo, da frase. Mais tarde eles o mandaram sair de novo. Talvez não tenha sido a intenção da autora, mas podemos atribuir o tema direitos humanos ao fragmento textual analisado ao observarmos o desfecho do relato que mostra a situação em que o homem se encontra dentro da cela de 1 metro quadrado. As figuras do texto, por serem abertas a investimentos semânticos, responsabilizam-se não só pela aparição do tema ao qual a autora se propôs a defender e desenvolver, como também são responsáveis por possibilitar o surgimento de outros temas, a tematização e a figurativização, conforme diz Fiorin, 2001. São 2 níveis de concretização do sentido. Os textos serão classificados como figurativos ou temáticos, mas um texto não será totalmente temático ou totalmente figurativo. Ou é maior a figurativização do texto, ou é maior a tematização. Para aprofundar um pouco mais a compreensão de que seja tematização e figurativização, vejamos abaixo o que diz Fiorin, 2011, acerca do assunto. Há 2 tipos de textos: os figurativos e os temáticos. Os primeiros criam um efeito de realidade, pois constroem um simulacro da realidade, representando dessa forma o mundo. Os segundos procuram explicar a realidade, classificam e ordenam a realidade significante, estabelecendo relações e dependências. Os discursos figurativos têm função descritiva ou representativa, enquanto os temáticos têm uma função predicativa ou interpretativa. Aqueles são feitos para simular o mundo, estes para explicá-lo. Fiorin José Luiz,
2011, página 91. A concatenação de figuras em um texto, como as que citamos no fragmento textual do livro O Livreiro de Cabu, é o que se chama de percurso figurativo. Há também nos textos os percursos temáticos. São como subtemas desencadeados ao longo do texto, que podem ser particularizados para efeito de reflexão, comentário, etc. Pode haver mais de um percurso figurativo no mesmo texto e mais de um tema, mas cada encadeamento de figuras tem suas próprias figuras que poderão, no decorrer do texto, ser sucedidas por outro percurso figurativo, graças à sequenciação textual articulada pelo enunciador. Seguem esta mesma regra. Capítulo 3. A semiótica apresenta-se como um desmontador do texto, para que através de sua desmontagem se possa fazer a análise dos sinais das partes que o compõem, e só então descobrir quais foram os alicerces sobre os quais ele foi construído, e enfim, descobrir a sua utilidade. A desmontagem do texto, como já foi visto, o divide em 3 partes, ou melhor, 3 níveis de análise. O primeiro nível corresponde à análise linear do texto. O segundo, a análise semântica. E o terceiro, a pragmática. Quando se é proposta a prática da análise semiótica, se deve, em primeiro lugar, ter ciência de que o candidato a semioticista deve esvaziar-se o quanto puder de sua subjetividade, deixando-se, no primeiro momento de contato com seu objeto de análise, afetar-se por ele, para que só então seja iniciada a análise. Tudo o que for dito do texto deve ter coerência com ele. O parecer do sentido, desencadeado pelo estudo das estruturas sintáticas, semânticas e pragmáticas e pela subjetividade do analista, deve ser o parecer e não a invenção do sentido. Como já foi dito, a interpretação textual é fruto de como se vê o mundo, ou seja, cada leitor usa suas influências culturais e ideológicas para entender o que lhe é comunicado. É necessário ter imaginação, mas ter cuidado para não se perder em ilusões. Vamos agora ver na prática o que foi conceituado até aqui, ao analisarmos alguns textos. Análise semiótica do texto. A sabedoria do rei. Ora, vieram 2 prostitutas ao rei, e se puseram diante dele. Disse uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu tive um filho, estando com ela naquela casa. No 3º dia depois do meu parto, também esta teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma pessoa estranha estava conosco na casa. Somente nós 2 estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porque deitou sobre ele. Assim, ela se levantou no meio da noite e, quando dormia a tua serva, tirou do meu lado o meu filho, deitou-o no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho.
o teu é o morto. Porém esta disse: não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, o teu filho é o morto. Porém, esta disse: não, o morto é teu filho, o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: divide em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma, e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Thompson, Bíblia de Referência 2007, página 308. Nível fundamental: oposições semânticas mínimas. Dentre as oposições fundamentais, podemos destacar do texto em análise: aquisição versus perda, trapaça versus honestidade, verdade versus mentira, amor versus ódio e justiça versus injustiça. Mas a oposição fundamental da narrativa neste nível, sem dúvida, é amor versus ódio. As oposições aquisição versus perca e trapaça versus honestidade manifesta-se no início da narrativa, quando a primeira mulher relata ao rei ter concebido um bebê e depois de 3 dias a outra mulher que morava com ela ter trocado dela morto pelo seu vivo. A partir deste momento da narrativa, manifesta-se a oposição, verdade versus mentira, pois as 2 mulheres, ao apresentarem-se na presença do rei, argumentaram a favor de suas convicções. A primeira falando a verdade, que era realmente a mãe da criança viva, e a segunda mentindo, ao alegar ser ela a mãe verdadeira da criança em questão. No momento em que o rei ordena que se divida a criança ao meio, vemos a manifestação da oposição que valoriza a narrativa como tal. A oposição, amor versus ódio. Quando a mãe verdadeira prefere ceder seu filho ao vê-lo morrer, seja por qual modo fosse, enquanto que a outra, cega de ódio, despreza a vida da criança sem importar-se com o modo terrível pelo qual a criança estava prestes a ser morta. Por fim, manifesta-se a oposição, justiça versus injustiça, quando o rei sabiamente, por meio de uma estratégia infalível, reconhece quem estava falando a verdade. Aspectos eufóricos e disfóricos. No princípio da narrativa, o aspecto negativo prevalece, visto que a verdadeira mãe da criança encontra-se no estado de privação do seu objeto-valor, filho. O fato da outra mulher estar em posse da criança viva, alegando ser a verdadeira mãe, e da mãe verdadeira estar em posse da criança morta, concretiza o aspecto disfórico da narrativa. No final da narrativa, se presencia a dramática reação da verdadeira mãe diante da possibilidade da morte de seu filho, preferindo perdê-lo, de modo a mantê-lo vivo,
a vê-lo morrer ali, na sua frente, de forma tão desumana, provocando no rei a percepção do amor materno demonstrado por ela e, como consequência, o reconhecimento por parte dele de que realmente ela era a mãe verdadeira, concedendo-lhe a posse da criança viva. Esta parte da narrativa constitui o aspecto eufórico. Nível narrativo. Na narrativa em análise, percebe-se que o enunciador não faz menção de nomes próprios. Os personagens são identificados apenas por sua função desempenhada na história, tendo destaque apenas suas ações, em especial a do rei, que tem o poder de julgar e determinar o desfecho do drama. O rei é tido aqui como o principal agente da narrativa, por ser ele detentor do saber e do poder para manipular as outras duas personagens da história, provocando transformações de estados. Enunciados do fazer. Nesta narrativa, percebem-se dois sujeitos do fazer. Quanto ao primeiro, temos a referência à mulher, que durante o sono se deitou por cima de seu filho, transformando o próprio estado de mãe para mulher desfilhada. Em seguida, ela transforma através de trapaça o estado daquela que morava com ela, de mãe para mulher desfilhada, trocando seu filho morto pelo vivo da outra. O segundo sujeito do fazer é o rei, que manipula a situação ao pedir uma espada para que dividisse a criança viva ao meio, provocando a reação da mãe verdadeira, que deixa a discussão de lado e coloca em primeiro plano o mais importante, a vida de seu filho. Apesar da ação da mãe verdadeira impelir o veredicto do rei, esta não pode ser vista como sujeito do fazer, pois ela apenas influenciou, não coube a ela o poder de transformação da situação. No que diz respeito à transformação de estados, temos como ação de destaque o veredicto do rei, por ter sido ela a quem resolveu toda a questão. Enunciados de estado. No enunciado de estado, observa-se em qual estado o sujeito é mencionado. Se num estado de junção por conjunção ou junção por disjunção. O primeiro momento de privação, disjunção, manifesta-se quando uma das mulheres, ao dormir com seu bebê, deita-se por cima dele, tirando-lhe a vida. Podemos atribuir ao acaso a responsabilidade desta privação ou a imperícia da mulher ao cuidar de seu filho. A mãe da criança morta tenta provocar o estado de aquisição. Conjunção, com o objeto valor maternidade, ao praticar a trapaça, trocando seu bebê morto pelo vivo da outra, e em consequência, sua companheira entra no estado de privação. Disjunção. É interessante observar o estado em que o sujeito é mencionado na narrativa. É preciso que se esteja atento aos estados de aquisição, conjunção e privação, disjunção do sujeito, os quais, mesmo que não se justifiquem, influenciam e explicam o seu comportamento em meio a determinada situação. Estrutura canônica. A manipulação usada pelo rei é a intimidação, a qual se dá quando a verdadeira mãe da criança, de frente à possível morte de seu filho, se obriga a dá-lo à sua agora inimiga do que vê-lo morrer. E disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Algo assustador deve ser analisado nas palavras da impostora. Porém a outra dizia: nem meu, nem teu, seja dividido. Ela mostra que sua verdadeira intenção não era criar o bebê da outra, mesmo que estivesse disposta a isso, mas sim
vê-la sem ter o prazer de criar o próprio filho, ainda que para isso fosse necessário a morte de um inocente indefeso. Como poderiam morar juntas, se uma odiava a outra a tal ponto? Verdade é que talvez por conveniência, por não ter condições de morar em outro lugar, ou mesmo por não querer estar sozinha numa casa por ser mulher e prostituta. Mesmo assim, com certeza a mãe verdadeira não poderia imaginar que era odiada daquela forma. Do contrário, não estaria debaixo do mesmo teto com alguém tão ruim. Como alguém pode desprezar até mesmo a morte do próprio filho para colocar um plano de prejudicar outra pessoa em ação? De noite morreu o filho desta mulher, porque se deitou sobre ele. Podemos atribuir também o sentimento de egoísmo à impostora, se levarmos em conta que este sentimento pode cegar a ponto de não permitir que se veja ao lado do outro. A narrativa não nos possibilita saber o motivo de tanto ódio e nem julgar qual das duas era pior, se é que podemos adjetivá-las conjuntamente de forma negativa. Percebe-se na narrativa que a mãe verdadeira não é dotada da competência de resolver o problema. A solução do problema se dá graças à competência do rei, que tem o poder e o saber capazes de resolver a questão. O rei tem o poder por ser a sua palavra a própria lei, e o saber por ter escolhido uma boa estratégia para manipular as duas mulheres. A performance da narrativa é a parte em que se relata a transformação do estado de privação da mãe verdadeira para o estado de aquisição do seu objeto valor. Agora, o bebê que estava nas mãos da impostora volta para os braços que o merecem e, por fim, tem a sanção, que ocorre quando a palavra lei do rei determina quem era realmente a mãe da criança, que aquela questão estava encerrada. Nível discursivo. Figuras e temas. O texto bíblico é um objeto de leituras poéticas, históricas, proféticas, apocalípticas, etc. Sua leitura é tida na maioria das vezes como de interpretação transcendental, o que não é a nossa proposta. A análise dos sinais do texto nos permite desenvolver a seguinte tese: o objetivo do texto analisado é provar que o governo do rei era justo por ter influência divina. Atestamos que foi a intenção do enunciador ao analisarmos que o texto foca apenas no problema de difícil solução, sem testemunhas e principalmente na capacidade proveniente de Deus que o rei usara para resolvê-lo. Nota-se isto na expressão: todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram. Se o texto tem como objetivo provar que o governo do rei era influenciado por Deus, isso nos leva a deduzir que seu reinado ainda não estava seguro da crença por parte do povo nessa ideologia. Quanto ao nível fundamental, vimos que o destaque foi dado à oposição, amor versus ódio, prevalecendo o poder do amor. Já para o nível discursivo, a oposição de destaque é justiça versus injustiça, e tem como tema a política. O texto desenvolve-se na intenção de engrandecer o feito do rei ao mostrar que Deus está com ele para fazer justiça, já que um bom governo, para o público-alvo do texto, é reconhecido por ser considerado um governo guiado por Deus.
justo e que resolve os problemas do povo. É interessante notar que o governo do rei preocupou-se em provar que era um bom governo, ao ceder a propostas políticas por considerá-las o melhor para o governo ao qual se pretende se submeter. Será que você pede provas da veracidade dessas propostas? Será que reflete sobre a possibilidade do seu candidato realmente conseguir realizar o que promete? Sem dúvida, o uso da figura mãe e filho recém-nascido e a possibilidade da ocorrência de uma grande injustiça valoriza e concretiza a ideia da inspiração divina do rei para fazer justiça. O texto é construído com a intenção de fazer crer na ideologia pregada acerca do governo atual. Quando usa o adjunto adnominal, todo, juntamente com o nome Israel, que, como se sabe, corresponde a uma nação. A intenção é fazer com que o receptor da mensagem creia que se toda uma nação dá credibilidade a uma afirmação, então, quem será ele para levantar questões contrárias? Dessa forma, o esperado é que aqueles que crescem na ideologia da narrativa pudessem colaborar com o governo, se submetendo com alegria e profundo respeito ao rei. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. A Torre de Babel. Ora, a terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. Disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de cal. Então disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Mas desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Disse o Senhor: O povo é um, e todos têm uma só língua. Isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda uma linguagem do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Thompson, Bíblia de Referência 2007, página 9. Nível fundamental. Oposições semânticas mínimas. Dentre as oposições fundamentais, podemos destacar propósito humano versus propósito divino e unidade linguística versus pluralidade linguística. Temos como oposição de destaque, neste nível, propósito humano versus propósito divino. Aspectos eufóricos e disfóricos. O aspecto disfórico é apresentado pela possibilidade de todos unificarem-se totalmente ao conquistarem um só nome e ocuparem uma só região geográfica da Terra, o que, segundo a visão divina, traria a todos a quebra das convenções sociais. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer.
O aspecto eufórico se dá na narrativa quando o Senhor faz com que cada grupo de pessoas fale uma língua diferente dos demais, impossibilitando assim que o povo entre no estado de conjunção com o objeto valor, ter um só nome e ocupar uma só região geográfica da Terra. Percebe-se que o estado do sujeito que almeja entrar em conjunção com seu objeto valor é tido como eufórico, por não se realizar a conjunção. Nível narrativo. Na narrativa em análise, não são particularizados os indivíduos que tiveram a intencionalidade e planejamento de tornarem-se um só povo e ter um só nome, prevalecendo assim a noção de comunhão de ideias entre todos eles. Na narrativa, temos como principal agente o Senhor. Enunciados de estado. Os sujeitos representados pelo pronome eles, mencionadas na narrativa, encontram-se num estado de aquisição de uma só língua. No entanto, passam a desejar entrar em conjunção com o objeto valor, ter um só nome e ocupar uma só região geográfica da Terra, através do objeto modal, construção da cidade e da torre alta planejada para tocar as nuvens. Nesta narrativa, o objeto valor não é almejado pelo outro agente, no caso, o Senhor, o qual é mencionado apenas como espectador até o momento que resolve agir. Estrutura canônica. A manipulação ocorre quando o Senhor, competente para realizar seu intento, através de um poder e de um saber sobrenatural, multiplica a única língua do povo em várias. Temos aqui a visão bíblica da origem das línguas, tirando deles a capacidade de compartilhar o saber capaz de gerenciar o poder de construção da cidade e da torre. Dessa forma, o Senhor os torna incompetentes de darem continuidade ao empreendimento. Percebe-se que eles já estavam trabalhando. Os tijolos lhes serviam de pedra e o betume de cal. Observa-se isso ao notar que o verbo servir está empregado no tempo pretérito perfeito, passado, da terceira pessoa do plural. Eles. Deduzimos que a ação, performance, de interromper a obra através da multiplicação das línguas, tardou um pouco por ter como objetivo gerar frustração e causar justamente a concretização do contrário daquilo que eles queriam. A manipulação se dá pela quebra de expectativa. Frustrados, a maioria deles desejaria mesmo a partir daquele momento distanciar-se de tudo o que lhes recordassem seu sonho. O fenômeno das línguas, desconhecido, até então não lhes deu alternativa de pensar numa solução e, como não podiam ficar juntos devido à confusão, ao tentarem comunicar-se sem sucesso, tiveram de espalhar-se por toda a terra. Sansão, realizando o desejo do manipulador. Nível discursivo. Figuras e temas. O texto em análise é encontrado no capítulo 11 do livro de Gênesis, da Bíblia. E para ser compreendido, precisa ser contextualizado com o capítulo 10. Este capítulo faz um relato sobre a genealogia de Noé, aquele que escapou do dilúvio com sua família na arca. Ao identificar-se o pronome eles, utilizado no capítulo 11, nota-se que trata de um termo anafórico que retoma as seguintes frases: as famílias dos filhos de Noé
segundo as suas gerações, nas suas nações. Do capítulo 10. É preciso que se entenda que a história analisada não ocorreu depois do período que compreende toda a genealogia, e sim no período dentro dela, ao mencionar o nome de Nimrod, bisneto de Noé. A genealogia diz que seu reino teve início em 4 cidades localizadas na terra de Sinear, dentre as quais destacamos aqui Babel, a qual foi batizada com este nome após a confusão das línguas. Sendo assim, a construção da cidade e da torre teve início com parentes bem próximos de Noé. Ora, o problema não era a construção de uma cidade naquela localização, e sim da torre e seu propósito. O problema não era também o que poderíamos chamar aqui, para efeito de entendimento, de globalização, pois, de certa forma, eles já viviam globalizados. Afinal de contas, falavam todos numa só língua. Então a pergunta é: por que a construção de uma torre traria o fim das convenções sociais? Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. A análise dos sinais do texto nos permite desenvolver a seguinte tese: a construção de uma torre por parentes próximos de Noé, planejada para tocar as nuvens, concretizaria a ideia de que o dilúvio foi um desastre natural. A torre serviria como abrigo seguro caso viesse um novo dilúvio sobre a terra. As regras repassadas por Noé aos seus descendentes tinham como base a obediência aos preceitos divinos, principalmente a crença de que Deus nunca mais inundaria o mundo com um dilúvio, e seriam estas as convenções a serem abandonadas caso o ambicioso projeto viesse a ser finalizado. Seria também o fim do temor a Deus, ao se convencerem que o dilúvio foi um desastre natural e que agora tinham a torre como abrigo seguro contra um possível novo dilúvio. Estariam ofendendo a Deus. Daí o motivo dele intervir na concretização do projeto. Até porque um de seus preceitos na época era: multiplicai-vos e enchei toda a terra. O planejamento da construção da torre já era um plano pronto e acabado. Não chegaram a Sinear e passaram a ter aquela ideia. Na verdade, eles já estavam procurando um lugar ideal para a construção de seu intento. Percebemos isso ao observarmos o emprego do verbo achar. Quando se diz no texto que eles acharam a planície na terra de Sinear. Ora, com certeza já tinham procurado em outras terras, e se escolheram aquele lugar é porque era o mais alto e apropriado quanto à segurança da construção que haviam encontrado, já que queriam passar a ideia de salvação de um novo dilúvio. O problema é que, ao declararem abertamente que o dilúvio foi um desastre natural, estavam tornando mentirosa a crença que o dilúvio tinha sido um castigo divino. Isso prova que, mesmo que eles acreditassem que Noé havia sido orientado por Deus para a construção da arca, não estavam confiantes que ele lhes salvaria de outro desastre. A intencionalidade do texto é mostrar a visão bíblica acerca da origem das línguas da humanidade e também a onipotência de Deus acima dos projetos humanos. Dentre os temas possíveis, destacamos aqui a oposição teísmo versus ateísmo. A parábola do mordomo infiel. Disse Jesus aos discípulos: havia um homem rico, cujo administrador foi acusado de dissipar os seus bens. Então, chamando-o, lhe disse: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua administração, porque já não poderás ser o meu administrador.
O administrador disse consigo: agora que farei? O meu senhor me tira o emprego. Cavar não posso, e de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 batos de azeite. Disse-lhe: toma a tua obrigação e, assentando-te depressa, escreve 50. Disse depois ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. Louvou aquele senhor o injusto administrador por haver procedido prudentemente, pois os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito, e quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a 2 senhores. Ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Thompson, Bíblia de Referência 2007, página 949. Nível fundamental: oposições semânticas mínimas. Dentre as oposições semânticas mínimas, podemos destacar emprego versus desemprego, amparo versus desamparo, fidelidade versus infidelidade, aspectos eufóricos e disfóricos. O aspecto disfórico surge no texto quando o senhor do injusto administrador descobre os prejuízos causados pela sua administração. Ele ordena que preste conta. O aspecto eufórico ocorre quando o injusto administrador coloca seu plano em ação e tem sua atitude elogiada pelo seu senhor. Nível narrativo. Nesta narrativa, o destaque é o injusto administrador, não por suas injustiças para com seu senhor, mas por sua atitude inteligente pela qual conseguiu se livrar da insegurança quanto ao futuro. O injusto administrador é o principal agente da narrativa. Enunciados do fazer. O primeiro agente do fazer é o senhor do injusto administrador, que lhe pede que prestes conta de sua administração, transformando seu estado de empregado para desempregado. O segundo agente do fazer é o injusto administrador, que transforma seu possível estado de desamparado para amparado, ao reduzir as dívidas daqueles que deviam ao seu senhor, conquistando a amizade deles. Enunciados de Estado. No enunciado de Estado, temos um momento em que o senhor do mordomo fica sabendo que seus bens estão sendo dissipados. Temos também o estado de empregado e desempregado do administrador. Estrutura canônica. No que diz respeito ao administrador e aos devedores, é lógico que a tarefa de anotar as dívidas era exclusiva do administrador e que, se ele estivesse agindo sob domínio de ira contra o seu senhor, faria ele mesmo as anotações
para prejudicar o dono do empreendimento. Pediu que os próprios devedores anotassem, porque seu objetivo não era prejudicar seu senhor, ainda que desta ação viesse prejuízo, mas conquistar a amizade dos devedores para que depois, desempregado, pudesse ser recebido em suas casas. A manipulação se dá pelo endividamento não formal conhecido como favor. O administrador é competente para executar o seu intento, por ainda estar em posse dos documentos de controle financeiro, protocolo de finanças de seu senhor, enquanto procura prestar contas de sua administração. A performance se dá quando os devedores aceitam a proposta do administrador e colocam os valores abaixo do que devem nos registros financeiros. A sanção é o momento em que o senhor do administrador o louva por sua atitude. Nível discursivo: figuras e temas. Todo o desenvolvimento da narrativa é possibilitado graças a uma acusação contra o administrador do homem rico. Percebemos na narrativa que o administrador não pede provas de acusações que o incriminam, permitindo que se conclua que o delator é alguém de alta confiabilidade, ou, se desconhecido, que tenha provas. Quem poderia ter acesso à movimentação financeira do rico, senão ele mesmo e seu administrador? No entanto, de certa forma, é possível que os devedores, ao passo que pagavam suas dívidas, pudessem prever o grau de enriquecimento do homem rico. Alguém da casa do senhor, do administrador, ao entrar em contato com os devedores, ou mesmo algum desses, pode ter delatado o administrador, ao prever o grau de entradas e saída das finanças do rico e ter comparado com o tamanho de seu poder aquisitivo. Observar os investimentos e gastos do administrador faz parte da desconfiança acerca do enriquecimento ilícito. Uma investigação seria levantada e as suspeitas com certeza seriam comprovadas, o que mostra que o desfalque não era pequeno. Senão, o mordomo ousaria contestar a acusação. Se o administrador havia desviado recursos de seu senhor, então porque dentre uma das alternativas de ganhar a vida descartada por ele foi a de mendigar. Por ter dinheiro guardado, com certeza ele estava pensando num futuro distante. A narrativa nos permite deduzir que o administrador era muito velho para o serviço braçal. Agora, que farei? O meu senhor me tira o emprego. Cavar, não posso, e de mendigar, tenho vergonha. É interessante notar que, por ser administrador de bens, não teria dificuldade em iniciar algum empreendimento para sobreviver. No entanto, com quem iria negociar quando os comerciantes descobrissem que ele fora expulso de seu emprego por roubar seu patrão? Daí, um dos motivos dele preocupar-se com a possibilidade de mendigar. Se fosse desconhecido, talvez pudesse fingir algum problema grave de saúde para pedir esmola, como estratégia para não trabalhar no pesado. Mas por ser mordomo de um homem rico, com certeza era conhecido pelos principais comerciantes e pessoas que tinham contato com seu senhor, o que dá a entender que mendigar não seria lucrativo para ele. Com certeza, não é fácil imaginar o grau de humilhação que o injusto administrador iria passar se aceitasse a condição de mendigo. Observa-se na narrativa
que os comerciantes também são corruptos. Caso contrário, não concordariam com o plano do administrador, o que justifica também ele ter colocado tal plano em ação. Colocar em prática seu plano para conquistar a amizade dos comerciantes e manter-se com dignidade pode ser considerada aqui como condição de vida ou morte social. A capacidade de converter uma situação aparentemente sem solução em um bom negócio é o que se destaca aqui, e não a corrupção em si. É por esse motivo que o senhor daquele administrador louvou sua atitude. A atitude do mordomo é vista como prudente por não se deixar manipular por emoções negativas e sim por agir com sobriedade. Por agir com sobriedade, entendimento e inteligência ao encontrar uma boa estratégia de manipular as circunstâncias a seu favor, salvando sua vida futura. Esta parábola é um dos ensinamentos de Jesus e, para ser bem mais compreendida, precisa ser contextualizada com outros ensinamentos referentes a esse mesmo assunto. Em outro ensinamento, ele diz que sempre que se faz o bem a alguém necessitado, se está fazendo a ele. O conquistar amigos para que eles nos recebam nos tabernáculos celestiais é uma forma simbólica de referir-se a si mesmo com um amigo a ser conquistado. Ele usa a astúcia do homem corrupto para mostrar quão esforçados são aqueles que pensam apenas na aquisição de riquezas materiais para garantir seu futuro, para mostrar aos seus discípulos que conquistar as riquezas celestiais exige esforço e inteligência, e que se não forem fiéis nas riquezas terrenas, ser fiel no pouco, que um dia deixarão de existir, corruptas, perecíveis, como se lhes confiará as riquezas eternas. Ser fiel no muito. Quando Jesus diz que aqueles que só pensam nos bens terrenos são mais inteligentes e esforçados para alcançar seus objetivos, apesar de referir-se a uma realidade, ele está manipulando seus discípulos através da provocação. Ao fazer um juízo negativo acerca daqueles que se dedicam a servi-lo, não pretende rebaixá-los ou levá-los ao conformismo de se entregarem a um estado de inferioridade, mas incentivá-los a defender sua causa com mais coragem, inteligência, força e determinação. Como se viu no período romano, coragem foi o que não faltou aos que se entregaram à morte por causa do nome de Jesus. A intencionalidade do texto não é gerar conformismo diante da situação de pequenez dos cristãos quanto aos não cristãos, mas sim incentivá-los a serem mais esforçados e a agir com inteligência. O tema desenvolvido aqui é a administração da vida visando o pós-morte. Olá, eu sou o professor Elisvaldo Silva, autor deste livro. Como você pôde perceber, a prática da leitura semiótica pode lhe auxiliar não só na leitura de livros, como também na leitura das relações sociais, decifrando a mecânica da existência do homem em sociedade. Ler com técnica é um trabalho que a princípio é bem cansativo, mas com a prática você descobrirá que se tornará mais rápido e prazeroso. Que o ler não seja mais visto como uma obrigação enfadonha, e sim
como uma necessidade vital. Se você nunca estudou semiótica antes e realmente ouviu todo este audiobook, acreditamos que o conhecimento que você adquiriu aqui irá mudar sua forma de ler, abrindo-lhe mais o entendimento e proporcionando-lhe uma forma mais amigável de aproximar-se dos livros literários. Não se esqueça de estudar pelo menos o básico de gramática e compreender a relação entre sistema e processo da língua, para que saiba interpretar os sinais gramaticais responsáveis por fazer o texto falar. Por ser a interpretação textual o fruto de como se vê o mundo, é necessário que nunca se esqueça que quanto mais você lê, melhor será a qualidade de sua leitura, pois o interpretar exige também intertextualidade. Você terá mais argumentos para refletir e questionar o que lê, criando assim novos pensamentos e formas de debater um assunto. Verdade que os conceitos apresentados aqui sobre semiótica são básicos e, por isso, recomendamos que você se aprofunde no assunto. Assim como o enunciador escolhe as palavras para expressar-se e tem que usar a gramática para ter êxito no que faz, se você dominar pelo menos o básico desses recursos, já estará à frente de muitos outros leitores. Então, joga a preguiça para o lado e mãos à obra. Estude gramática e semiótica e aprenda a enxergar melhor. Você verá que irá ter uma colheita farta e, com o tempo, nem precisará suar a camisa para colher em 1 hora o que outros irão colher em 1 dia. Sem contar que poderá, com o tempo, assimilar com mais clareza o que fica escondido no entrelinhas do texto, a manipulação usada pelo autor para influenciar seus leitores, e poder fazer uma melhor reformulação entre o entendimento dele e o seu, chegando assim no fruto de uma dialética estimulante, uma síntese limpa e sem incoerências.